Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e nesse módulo já iniciaremos a parte de orçamento da rede e primeiramente para fazer o orçamento da rede a gente precisa fazer o quantitativo e o quantitativo dos nossos materiais, dos nossos equipamentos, a gente faz isso dentro do pré-projeto. Eu preparei uma planilha que eu utilizo aqui, dei uma adaptada para o curso, ela ficou mais dinâmica e vocês podem ver aqui. Tá? Ela ficou mais dinâmica e nessa planilha a gente vai ter um orçamento de todos os nodes aí que a gente for trabalhar, que vocês forem implementar no seu provedor, no seu projeto. Então você vai poder separar aí por nodes, tá? Node 7, Node 8 e ter um total de todas essas áreas que você possa estar trabalhando, tá? E como nós desenvolvemos apenas um node no nosso projeto, nós vamos trabalhar com essa aba aqui da planilha, tá? E nós vamos fazer o levantamento agora de todos os materiais do nosso projeto, tá? Nessa parte aqui da planilha, você vai colocar a metragem de todos os cabos ópticos do projeto. Então nós vamos pegar cabo de distribuição por cabo de distribuição de todos os ramais do nosso projeto. Aqui você coloca as caixas de distribuição óptica, quantidade por ramal, tá? Quantidade por ramal e a caixa CTO, quantidade por ramal também, tudo bem? Então aqui é a quantidade total por ramal e assim a gente vai preenchendo, tá? Como está na mesma caixa CDO, a gente mescla duas linhas para os dois ramais, tá? Então, se tivesse mais um ramal aqui nessa caixa CDO, você iria colocar o ramal 2, 3 e 4 como exemplo, né? Tá? Mas está separado aqui, no caso, o ramal 2 e o ramal 3 na mesma linha, tá? Aqui também, ao lado, você vai ter já um resumo dos materiais que a gente precisa para nossa infraestrutura, tanto na rede primária como na rede secundária. Nós vamos fazer o levantamento de materiais e não de ferragens, tudo bem? Na próxima aula a gente já estuda a parte de levantamento de ferragens e isso a gente faz numa outra planilha, certo? Então, assim você vai fazer para todos os outros nodes até chegar no total do projeto, a gente analisa aqui a quantidade total de materiais, certo? Então, aqui a gente só adiciona na nossa planilha cabos e caixas, que o restante ela já faz automaticamente aqui na planilha ao lado, tudo bem? Então, vamos lá. Você precisa ir no projeto e você vai selecionar o node que você vai trabalhar, tá? Vou tirar aqui a rede primária, a gente vai fazer esse quantitativo depois. Tirar essa cobertura também aqui para facilitar. Deixar só a marcação do node, certo? Você vai selecionar aqui o ramal que você vai trabalhar para fazer o levantamento. Vai no cabo de distribuição 1, tá? E em medidas. Em medidas você seleciona a metragem e vai verificar aqui quanto de metros de cabo você precisa, tá? 637, certo? Você dá OK, vem aqui na planilha e coloca 637, tá? Ó, nota que ele já vai somando aqui, tá? 637 e total de reservas com cabo, tá? Esse total de reservas com cabo ele vai ser adicionado posteriormente. Então, nesse ramal só tem um cabo, tá? Só tem um cabo, que ele está chegando nessa caixa CTO6 e esse mesmo cabo eu dei continuidade nele para atender a caixa 7, tudo bem? Nesse ramal tem quantas caixas CDO aqui? Tem 7, né? Tem 7 caixas CTO e uma caixa de distribuição óptica CDO, certo? Então a gente vem aqui colocar uma e 7, tá? Você pode verificar aqui que já vai adicionando a quantidade de reservas técnicas que você precisa
quantidade de cabos com reserva técnica para as caixas CTO, tudo bem? Então, essa soma aqui é a quantidade de metragem do trecho, mais 20 metros por caixa CTO, tudo bem? Então, você vai precisar no total aqui, para atender esse ramal, de 797 metros de cabo de 12 FO. Legal? Então, vamos para o próximo ramal. É o ramal 2. Vou desmarcar aqui, marcar só o ramal 2 aqui, para facilitar. No ramal 2, nós temos 2 cabos de distribuição, que ele está indo aqui, ó, para a Rua Mérida na parte de cima e para a Rua Mérida aqui na parte de baixo. Tudo bem? Então vamos lá. Vem aqui em propriedade do cabo. Você verifica que nós precisamos de 85 metros, né, de cabo. Isso é uma metragem aí aproximada, tudo bem? Seguindo a longitude e latitude que a nossa ferramenta, né, o Google Earth, ele disponibiliza. Então isso aqui é uma metragem aproximada, mas a chance de erros aí é muito baixa, tudo bem? Então vocês têm que entender que isso daqui é uma metragem aproximada do que a gente tem na realidade, tá? Então 85 metros a gente vai colocar aqui no nosso projeto. DT2, ramal 2, 323. Quantas caixas de distribuição tem nesse ramal? Como está atendendo 2 ramais com a mesma caixa, o ramal 2 e 3, então só tem uma caixa de distribuição. E nesse ramal 2 tem... Vamos lá, vamos verificar aqui, tem quantas caixas? Tem 6 caixas... 6 caixas CTO, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, 6 caixas CTO. Próximo ramal, ramal 3. DT1, ramal 3. Propriedades, medidas, 175 metros, tá? 175 metros. DT2, ramal 3. 353 metros. 353 metros. E aqui ele já está sendo atendido pela caixa CDO, que a gente colocou aqui em cima. Não precisa colocar novamente. Só precisa colocar a quantidade de CTO que nós temos nesse ramal 3. Então, já veja aqui que são 8, né, caixa CTO do ramal 3. Tá? Confirmando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal? Então vamos adicionar aqui 8 caixas CTO. Vamos para o próximo ramal. Deixa eu desmarcar aqui. Ramal 4. Legal? Ramal 4 e 5. Tá nessa mesma caixa. Então vamos pegar aqui o cabo de distribuição do ramal 4. Cabo de distribuição 1 tem 190 metros. 190 metros. Cabo de distribuição 2 tem medidas 364 metros. Legal? Então, a quantidade de CTO. CDO, né? Só é uma para atender os 2 ramais. Vamos colocar aqui uma. E quantidade de CTO são 8, tá aqui, ó, 8. Legal? Então vamos colocar aqui a metragem da quantidade de cabo, né? Metragem de cabo aqui da nosso ramal 5. 222 metros aqui para o DT1. DT2, distribuição 2, 102 metros. Distribuição 3, 54. Vou aproximar aqui, 55 metros, tá? Já tem aqui a nossa caixa de distribuição, que está atendendo esses 2 ramais.
só precisamos checar aqui quantas caixas CTO temos no ramal 5. Então são 6 CTO, tudo bem? Ramal 6, para o próximo ramal. Ramal 6. Propriedade, medida 242 metros, tá? 242 metros. DT2, distribuição 2, 296 metros. Legal? Então aqui você vai ter 8 caixas CTO e uma caixa de distribuição, tá? Uma caixa de distribuição e 8 caixas CTO. Vamos para os próximos ramais. É o 7 e o 8. Legal? Então aqui no DT7, distribuição 7. Opa. Apaguei aqui no mouse. Legal. Beleza, tá aqui o ramal 7 e 8. 120 metros. Tá? DT1. Propriedades. 412 metros. Aqui é uma caixa CDO que está atendendo os 2 ramais. E vamos checar aqui quantas caixas CTO temos no ramal 7. Então são 8 caixas de terminação óptica. Beleza. Aqui é só um cabo que está atendendo o ramal 8, que é esse cabo aqui. Ele desce e vem até a última caixa, tá? Tem problema. Medidas são 588 metros. E aqui já temos uma caixa de distribuição atendendo esse ramal. E são 8 caixas CTO do ramal 8, tá? Olha aqui, ó, uma conferida aqui na última. 8 caixas CTO. E assim nós preenchemos a nossa planilha de pré-projeto do Node 1 do nosso projeto. Vamos verificar aqui agora a quantidade de materiais, tá? Então, como nós trabalhamos com uma rede sempre múltiplas, né, aí, e a gente já faz uma somatória aqui dos materiais com muita facilidade. Então, quantidade de cabos sem reserva técnicas é 4.164 metros, isso dá 4 km no caso, né, em média, mas com as reservas técnicas nós vamos precisar de 5.444 metros, tá? Você consegue comprar uma bobina de 5 km? Não, então você vai precisar aí de 2 bobinas de 4 km para o seu projeto, perfeito? Caixa de derivação óptica, 5 caixas de derivação óptica. Caixa de terminação óptica, você vai precisar de 59 caixas de terminação óptica. Splitter sem conector balanceado, então você vai precisar de 5 splitter sem conector balanceado. Splitter óptico conectorizado 1:8 balanceado SC a PC. Esse splitter ele vai dentro da caixa CTO, então é a mesma quantidade de caixa CTO, tá? Esse é um investimento que a gente faz para a primeira etapa do nosso projeto. Caso a gente precise fazer expansão, vai ser necessário adicionar mais outros splitters, assim a gente já viu ao decorrer do nosso curso. Quantidade de adaptador óptico é a quantidade de caixa CTO vezes 8, certo? Então nós vamos precisar de 472 adaptador óptico. Extensão óptica é uma extensão para cada caixa CTO. Então você vai precisar de 59, é a mesma quantidade de caixa CTO. Placa de identificação. Você vai colocar uma placa de identificação
em cada caixa da sua infraestrutura e em cada caixa CTO e em cada caixa de distribuição óptica. Então são 64. No caso, você vai somar aqui, 5 mais 59. Total de suporte de reserva técnica é a quantidade de caixas que você tem no projeto. Então dá 64 também. É um suporte para cada caixa de derivação e para cada caixa de terminação, certo? Total de metragem de reserva técnica. Só de reserva técnica você vai gastar 1.280 metros de cabo de 12 FO, legal? Essa infraestrutura aqui você vai atender quantos pontos de atendimento nessa primeira etapa, né? Você vai atender 472 home pass, tá? Vai ficar disponível aí para atender esse node. Então nós montamos uma infraestrutura para atender 512, certo? Mas em cada node, mais a capacidade desse node aqui ficou menor devido à quantidade de residência menor nessa área. Caso você precise fazer uma expansão em determinados lugares aqui, você vai ter fibra disponível. Olha aqui, ó. Então nesse ramal aqui, você só atendeu 6 caixas, aqui também 6, aqui 7. Então você tem fibra disponível aí dentro das caixas de derivação para poder expandir mais outras caixas e assim como você quiser fazer a adaptação do seu projeto, tudo bem? Então essa é a quantidade de pontos de atendimento que a gente tem hoje no projeto que nós estamos montando, tudo bem? E o que precisamos inserir também é a quantidade de cabos na rede primária, no nosso backbone, tudo bem? Então tem aqui, ó, a área onde você vai colocar a metragem do backbone, tá? Vai atender essa região. Então vamos pegar aqui nossa rede primária, tá? Então na rede primária tem 1, 2, 3 cabos, certo? E na rede primária 1 nós vamos ter uma medida de 708 metros. Vamos colocar aqui 708 metros. Legal. Rede primária 2, vamos ter uma medida aí de 262. Rede primária 3, uma medida de 152. E aqui ele já nos dá a quantidade de cabo da nossa rede primária vezes 20 metros por caixa de distribuição óptica, tudo bem? Então aqui já está somado a quantidade de cabo mais a quantidade de reserva técnica por caixa de distribuição, tudo bem? Então aqui fechamos o quantitativo da nossa rede óptica do nosso projeto, tudo bem? Então essa é a quantidade de cabo de 24, essa é a metragem de cabo de 12, e assim a gente vai somando, e esses itens, todos esses quantitativos aqui a gente vai colocar na nossa planilha financeira, onde a gente vai ter a noção de quanto a gente vai gastar na nossa infraestrutura óptica. Então espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula, muito prático, vem para desmistificar aí, que muita gente prega que fazer rede de fibra ótica é muito difícil. Muito prático, então eu espero que você tenha copiado qualquer. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula de... Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula de pré-projeto. Nós fizemos aqui o levantamento de toda a nossa infraestrutura e na próxima aula a gente já começa a fazer o levantamento das ferragens do nosso projeto. Dando continuidade, nós vamos ter a aula de planejamento financeiro, tudo bem? Então a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.